Como nunca mais se frustrar e sofrer por homem nenhum. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E no vídeo de hoje eu vou te trazer dicas preciosas, deusas, valiosíssimas para você não se quebrar de novo, né, por conta de homem aí, não ficar mal, não ficar sofrendo, não se desmontar inteira. E esse é um tema muito importante para mim, deusa, porque apesar de eu nunca ter sido o perfil de mulher que se fecha pro amor, né, que tem medo de confiar, de se entregar de novo, eu tinha muito medo de ser abandonada. Isso por conta do meu contexto pessoal. Cada mulher vai ter o seu contexto e vai ter as suas dificuldades, né? Onde o meu calo aperta, talvez não seja onde o seu calo aperta. Então, por isso essa diferença. Mas eu me envolvia muito facilmente com homens, até facilmente demais. Acabava espantando muitos deles, não dava chance para eles me conhecerem de fato. E ia vivendo, né, dessa forma, até que um belo momento da minha vida eu decidi mudar algumas posturas internas que eu fazia para atrair um relacionamento. Inclusive, eu falo mais detalhadamente sobre essa postura interna na Masterclass passada. Então, depois que você assistir essa Masterclass aqui, vai lá e assiste a anterior, que vai fazer bastante sentido para você também. Mas fato é que o maior medo da minha vida era entrar numa relação, esse cara entrar comigo, a gente se envolver, e aí, de repente, do nada, ele deixar de gostar de mim. Por mais que eu estivesse ali fazendo a minha parte, se esforçando, esse cara simplesmente decidia ir embora e ficar com outra mulher. Esse sempre foi o meu maior medo, porque ele aconteceu mais de uma vez, ele aconteceu 3 vezes na minha vida. E isso me fez gerar um bloqueio para relacionamentos. Então veja, não é que eu não queria começar a sair com um homem porque eu tinha medo de que ele não fosse me levar a sério. Era justamente o contrário. Eu tinha medo de ele me levar a sério demais e de eu levá-lo a sério demais, porque isso possibilitava a gente desenvolver um vínculo, um namoro, e possibilitava ele me dar um belo pé na bunda um dia e me deixar a ver navios. Eu não sei em qual dessas duas fases você está, talvez nessa primeira aqui, né, medo de ele não te levar a sério, ou talvez nessa segunda, medo das coisas engatarem e você acabar sendo rejeitada, mas o fato é que o conteúdo dessa Masterclass vai te ajudar em ambos os casos, tá bom? Então, Deus, olha só, a gente precisa alinhar algumas coisas antes. Frustração, ela sempre vai existir, porque nós somos seres humanos. Seres humanos criam expectativas sobre as coisas, é normal, faz parte, né, do processo. Faz parte do nosso processo mental. A gente tem objetivos, tem metas, tem sonhos, e a expectativa nada mais é do que fazer algo esperando que a gente vá atingir aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho. Até aí nada de errado com isso. A questão é, o que eu vou te ensinar aqui vai te ajudar a não se quebrar completamente, a se desmontar, a se machucar demais, caso a sua expectativa não seja atingida, caso o teu objetivo não seja atingido. Porque quando a gente se quebra demais, a gente demora muito para se recuperar também. E essas quebras muito grandes, muito violentas, elas causam cicatrizes muito profundas em nós. E essas cicatrizes, elas continuam a doer mesmo depois de terem sido cicatrizadas. O conteúdo dessa Masterclass vai te possibilitar criar expectativas de uma forma com que, se o pior acontecer, esse pior vai ser apenas um arranhãozinho de leve. Um arranhãozinho que não vai te abalar mais e que, pelo contrário, pode até te fortalecer. Justamente porque é a partir dele que você vai ter histórias para contar. Porque sem arranhão não tem história. E sem história não tem vida. Viver é colecionar histórias. Viver é colecionar arranhões. Então, tá tudo bem. Doer um pouco é normal, mas se quebrar muito, sofrer muito, não. Pode até ser comum para grande parte das pessoas que acham que é normal a gente ficar completamente acabada quando uma relação não prospera, por exemplo. Mas definitivamente não é normal, tá bom? E o fato, deusa, é que existem 3 fatores que levam a gente a se quebrar demais, a passar desses limites normais que eu tô comentando contigo aqui. O primeiro deles é quando você se entrega rápido demais,
quando você é muito intensa em um curto período de tempo. A intensidade não é o problema, mas a gente precisa, é importante, tá, para nossa saúde emocional, que essa intensidade ela seja cadenciada num período mínimo ali, para que a gente possa se resguardar. O que eu quero dizer com ir rápido demais, ser intensa demais? Sexo muito rápido, por exemplo. Eu sei que esse tema é polêmico e eu não quero entrar no mérito sobre o que é certo, o que é errado, o que afasta os homens, o que atrai os homens. Eu quero te mostrar a ciência que está por trás disso e aí você entende como isso traz consequências para a sua vida, tá bom? Mulheres, quando fazem sexo, existe uma tendência, claro que existem exceções, mas existe uma tendência nossa de criar uma conexão emocional ali, criar um vínculo com aquele homem. A gente se apaixona muito mais, a gente se apaixona muito mais rápido e tem essa vontade de se entregar e de viver aquele romance por conta do vínculo sexual, do ato sexual em si. Isso não acontece com os homens. Quando o sexo ele acaba sendo rápido demais para o homem, o que acontece é que não houve tempo suficiente para que a bioquímica da paixão e do amor acontecesse para ele, porque eles separam um pouco mais as coisas. Eles são mais racionais por conta da polaridade prevalente masculina, né? Então eles são mais preto no branco, objetivos, racionais, práticos, digamos assim. A gente que é mais emocional, até por conta dos nossos hormônios femininos, né? Nosso ciclo menstrual, né? A energia feminina nos faz diferentes. Então, o que acontece é que a gente tende a encarar o ato sexual como um símbolo de que agora vai, de que esse é o cara certo. A gente se entrega emocionalmente, não tô falando nem só, tudo bem, você entregou a sua intimidade para ele, mas mesmo que você não entregue o seu tempo, que você tente até fazer um joguinho, né, não vou ser tão fácil assim, não vou parecer desesperada, emocionalmente você já está entregue para aquele cara, emocionalmente você já decidiu que é ele, emocionalmente você não se abre mais para conhecer outros homens, por exemplo, porque você quer ele. E aí, Deus, o que acontece é que você está possibilitando que a sua queda seja abrupta e que quando você cair, vai se desmantelar inteira, percebe? E uma outra forma de a gente se entregar demais também é dar muita frequência muito cedo. Vocês acabaram de se conhecer, começam a se ver sábado, domingo, terça, quarta, quinta-feira, ficam tendo encontros de 2, 3, 4 horas, conversas de horas, se ligam, né, fazem chamadas de vídeo de horas, sendo que vocês mal se conhecem. É uma forma de a gente tentar acelerar um pouco o processo, né? Deixa eu fazer 3 meses de relacionamento caber em uma semana para ver se o negócio pega no tranco. Só que não é isso que acontece. O problema mora em a gente ter a percepção que a gente conhece muito bem esse cara. Nossa, eu tô há, sei lá, 15 dias saindo com ele, a gente se viu 5 vezes, a gente se fala todos os dias, então eu já conheço ele muito bem. Você tem essa percepção, mas que não é uma percepção verdadeira, porque você tá analisando um recorte do que você viu dele. Daquelas conversas, daqueles encontros, o tempo se encarrega de trazer outros contextos para que a gente possa avaliar, outras situações, outros ambientes. Eu sempre falo, eu sempre uso essa analogia de que as pessoas são como diamantes e o diamante ele tem várias facetas. Você não consegue conhecer todas as facetas desse homem em 15 dias, por mais que você passe 15 dias grudada com ele, porque você não viu ele com os amigos, você não viu com a família, você não viu numa viagem, você não viu ele quando ele teve uma crise no trabalho, você não viu ele quando ele teve um problema de saúde, entende? Esses contextos vão trazendo essas outras facetas. Então, por mais que ele pareça ser um cara legal, você não conhece esse homem de verdade ainda. O que faz com que você entregue muito de você e para quem? Para quem que você está entregando? Você não sabe ainda. Você acha que sabe, mas você não sabe. Segundo ponto que faz a gente quebrar a cara daquele jeito bonito, né? Altas expectativas desalinhadas com o que a realidade apresenta. Não tem nada de errado em a gente querer um relacionamento. Eu sempre falo isso aqui. Só que querer um relacionamento é uma coisa. Decidir que vai ser com esse cara porque ele foi o melhor que apareceu, porque eu só gostei dele, porque os outros não prestam, porque os outros não me levaram a sério, não dá.
é muito raso a gente utilizar esses motivos para decidir que vai ser ele, ponto. Porque eu posso decidir que é ele, mas será que ele decidiu que sou eu, que ele quer realmente um relacionamento? As nossas expectativas, elas ficam tão grandes que a gente passa a negar o que está acontecendo, o que está se apresentando na realidade. Os sinais estão ali, claros e escancarados, e a gente não quer ver, a gente nega a deusa. Te trazer um exemplo prático. O cara fala que gostou de você, ele fala, eu gosto de você, o nosso encontro foi muito bom, foi maravilhoso, você é uma companhia maravilhosa. E aí você pega tudo isso e fala, uau, ele falou que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que ele gostou de mim, então isso significa que a gente vai namorar, né? Que ele quer me namorar. Então você conjectura uma hipótese atrelada ao que ele falou, sendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ter gostado muito de você ou não. Pode ser até que às vezes ele falou de educação, tá? Quando você tá no encontro com o cara e ele fala ali no final, putz, adorei te ver, foi uma delícia, foi gostoso, vamos marcar de novo. A gente não pode levar muito a sério, né? Porque o que ele vai deixar você na sua casa e vai falar assim, não gostei de você, não quero te ver de novo. Minimamente pra assim, né, ficar aquele clima melhorzinho, ele vai falar essas coisas. Se ele for um cara minimamente educado, ele vai te mandar uma mensagem quando você chegar em casa, perguntando se você chegou bem, falando que quer te ver de novo, mas até aí isso é só por educação. É a mesma coisa que quando você entra numa loja de roupa e fala pra moça, eu vou dar uma olhadinha e depois eu volto pra buscar, né? Você vai falar pra moça, não vou comprar, me deixa em paz. Não, o ser humano tem disso. E o que acontece é que a gente pega esse fato, essa sinal, que nem é sinal, e leva super a sério. Ele falou que gostou, ele falou que... Mas aí a gente não observa o que acontece subsequentemente. Se ele fala que adorou sair com você, mas não te chama pra sair de novo, significa que ele pode até ter gostado ou não, mas não gostou o suficiente ou não está disponível o suficiente para sair com você de novo. E o problema nem é você, deusa. Às vezes esse cara, ele tá saindo com outras pessoas. Ele tá saindo com outras mulheres, ele tem um caso mal resolvido com a ex dele. Então, ele nem te conhece direito, percebe? Você é uma mulher maravilhosa, mas ele não tá nem aberto para te conhecer. Ele teve um encontro com você. Então, é a vida. É assim que é. Só que se eu coloco um caminhão de expectativas com base em coisas que são educação, que não são fatos mesmo, né? Comportamentos que esse homem tem, também eu estou me colocando em risco de quebrar a cara feio, você tá percebendo? E não vou entrar no mérito aqui dos caras que mentem, porque esses realmente é uma outra situação. Tô falando do cara que tá na boa ali, né? Que só tá fazendo a politicagem do jeito que todo mundo faz, só pra não ficar aquele clima chato no final do encontro. E aí a gente tem uma outra questão também, que são os traumas de relacionamento. Esses aqui foram os que me impossibilitavam de assumir um compromisso. Isso acontece quando você sofreu uma grande decepção num relacionamento passado. Ou você foi traída, ou você foi abandonada, ou você foi rejeitada, ou você foi trocada, ou tudo junto e misturado. Até pode ter passado por algum tipo de relacionamento tóxico ou abusivo. Então você tem muito medo de passar por aquilo de novo, porque você sabe o quanto doeu. Só que o que acontece é, quando eu tô com esse bloqueio, nesse trauma de relacionamentos passados, de duas uma, ou eu vou realmente me fechar, então por mais que eu fale que eu queira um relacionamento, que eu queira amar e ser amada, eu vinculo a ideia de amor a dor e sofrimento, porque foi o que eu vivi. Então toda vez que essa relação se aproximar de um vínculo e de amor, eu vou logo me afastar, porque tá associado na minha cabeça, né? Então eu tô me sabotando nesse processo. Ou então você pode acabar se atraindo justamente por pessoas que tenham perfis similares. E isso parece muito louco, mas é porque existe uma questão que fica impregnada no nosso inconsciente, na nossa psique, que faz com que aquele trauma não esteja bem resolvido, né? E de alguma forma a nossa mente quer resolver as situações da vida. Então ela vai buscar entrar em situações parecidas para poder resolver aquilo. Isso tudo acontece no seu inconsciente de uma forma muito doida, mas faz com que a gente vá escolhendo situações e pessoas que tenham os mesmos comportamentos de pessoas, homens que a gente já se relacionou no passado. E isso também faz a gente, ficar daquele jeito, sofrer pra caramba. E Deusa, por que é importante você compreender isso
e colocar os próximos passos que eu vou te passar, tá bom? Porque se você não tomar consciência desse processo, você vai entrar no que eu chamo de ciclo infinito da preguiça. Eu vou me relacionar de peito aberto, aí eu me machuco, aí eu me fecho. Aí só que eu tô tanto tempo fechada, né? Tá tanto até querendo teia de aranha que eu falo, ah não, gente, vou voltar, né? Vou sair pra vida, aí volto, aí me machuco de novo, não sei porque eu me machuquei, acho que é culpa de Deus, do mundo, que, meu, tá todo mundo, né, contra mim, não é possível, só eu que passo por isso, aí eu me fecho de novo, aí depois de me fechar, eu não aguento mais, e aí eu fico nesse ciclo, eu só me machuco nesse processo, você percebe isso? É aquele tal do instala aplicativo, desinstala aplicativo, instala aplicativo, desinstala aplicativo. Por que que a gente fica nesse loop infinito? Porque nós não estamos compreendendo qual que é a dinâmica que está acontecendo por lá. Como eu não compreendo, eu não sei lidar. Logo, eu prefiro sair, eu prefiro fugir. Mas a partir de agora, você vai saber lidar, você vai parar de fugir. O problema não é o aplicativo. O problema não é o cara que você sai. Às vezes é, tá? O cara, né? O aplicativo não, porque o aplicativo é uma ferramenta. Mas você vai aprender a separar as coisas. Tomar posse, se empoderar. Não gosto muito dessa palavra se empoderar, mas tomar o poder para você mesmo, né? Daquilo que está nas suas mãos, no seu controle fazer. E eu te prometo que isso aqui já é mais do que suficiente para você não ficar mais quebrando a cara com o homem. Como eu já te disse, algumas expectativas vão acabar sendo criadas e uns arranhõezinhos podem acontecer normal, faz parte do jogo, faz parte da vida, mas nem de longe vai doer do jeito que doía, que doeu para você. Não vai te causar trauma, não vai te causar, né, esses medos, essas coisas absurdas, não, porque agora você sabe lidar muito melhor. E essa é a mágica da coisa. Então, Deus, olha só, o que você precisa fazer? Logo depois de uma frustração, tá? Tudo bem, talvez você não esteja frustrado agora, mas aí você pega e vai aplicar para as frustrações do passado que você teve. Se você tá frustrada agora, né, já aproveita o momento para já colocar a mão na massa aí. Existem 2 movimentos que você precisa fazer. O movimento 1 é o movimento interno. Esse é o primeiro movimento que precisa acontecer sempre que você quebrar a cara. Não importa se foi com o namorado, o marido de 15 anos, o ficante, o flerte, o amor platônico, não importa, tá bom? Porque cada um deles tem uma importância e uma intensidade na nossa vida. Não faz sentido a gente menosprezar um ou outro porque um é ficante, então não deveria ficar assim. Não, se mexeu com você, porque algo existe ali, né? Então vamos olhar com carinho para isso. Então, movimento 1, esse movimento para dentro. O que você precisa fazer? Primeiramente, antes de qualquer coisa, se curar e perdoar. Deusa, respira fundo e olha para mim agora. Não importa o quão escroto o outro foi com você. Não importa a bizarrice que ele fez com você. Não digo que não tem importância. Tem importância, mas independente do que ele fez, se você é a pessoa que nutre mágoas, ressentimentos, rancor, se dói com isso, você se torna a prisioneira dele. Você que não consegue se relacionar de novo, você quem pode inclusive passar a desenvolver doenças, somatizar no seu corpo. Então, olha que doideira. É uma coisa que o cara fez e ele tem total responsabilidade, tá bom? Quando eu falo que não importa, não é que não tem importância, né? É que às vezes a gente fala, mas você não sabe o que ele fez comigo, né? Como se algumas coisas tivessem mais importância no sentido de a gente nutrir ressentimentos em relação àquilo. Nesse ponto de vista, independe do que ele fez, tá? O que eu quero te dizer é, o cara fez algo super errado contigo e tem a responsabilidade dele nessa história, só que aí você pega e traz isso pra você. Porque quando você nutre mágoa, ressentimento, você fica mal com aquilo, você empaca a sua vida. A vida dele não muda. Ele vai viver, ele pode ficar com outras mulheres, ele pode inclusive fazer isso de novo. E a única a se dar mal nessa história é você. Então perceba que não vale a pena. Tô dizendo nem por ele, mas por você. Não vale a pena por você. Então o perdão não é pro outro, é pra você. Ele nem precisa saber que você perdoou ele. É você que precisa fazer esse movimento. E o segundo movimento é o movimento para fora, porque somente a partir do primeiro movimento que você consegue ficar inteira, que você consegue ficar íntegra, curada, limpa, e aí você pode voltar a se abrir para o amor. E aqui no movimento 2, o pulo do gato é mudar a forma como você está fazendo.
Porque veja, se você faz exatamente igual a forma que você fez quando você se envolveu com esse cara, quais são as possibilidades do resultado ser diferente? É muito doido a gente ficar torcendo e rezando pro cara ser diferente, né? É uma questão de, deixa eu rezar, tomara que seja, ai meu Deus, se eu der muita sorte ele vai ser diferente. Deusa, vamos parar de contar com a sorte. A sorte, ela, na verdade, é um encontro do nosso preparo com a oportunidade e com o que Deus quer que a gente aprenda ali. A sorte é você que vai criar, modificando a forma como você se relaciona. Porque se você já resolveu aquilo dentro de você, Deus não precisa mais te mandar uma situação parecida. Afinal de contas, você já aprendeu. Agora, se você não aprendeu, se você não resolveu, ele vai te mandar sempre a mesma. E não vai ter sorte mandinga que você faça que vá fazer você atrair um perfil de homem diferente. E aí não adianta fazer movimento 2 antes de ter feito o movimento 1 e fazer movimento 1 sem fazer o movimento 2. Precisa ser os dois e nessa ordem. Mas calma que eu não vou largar a bomba e vou sair correndo. Eu vou te ajudar, né, a fazer isso na prática. Eu vou te dar algumas dicas preciosas para você conseguir fazer esses dois movimentos aí. Como fazer o primeiro movimento? O movimento interno de se curar e perdoar. Primeira coisa, a gente vai treinar a nossa capacidade de empatia e compaixão. É muito importante que você busque compreender o contexto da pessoa. Se você souber, né, se você conhece o contexto dessa pessoa, as relações que ela teve, os pais, enfim, vai ser um pouco mais fácil. Mas se você não souber, não tem problema. Imagine. Eu quero que você faça esse exercício bem de visualização agora, tá? Imagine o que essa pessoa pode ter passado que levaria ela a agir da forma como ela agiu comigo. E aí você pode imaginar várias situações. Talvez você chegue em algumas situações parecidas com a verdade, talvez não. A verdade nem importa. O que importa é você conseguir criar esse laço, né? Essa compreensão mais profunda. Porque você provavelmente já ouviu aquela frase: pessoas machucadas machucam. É exatamente isso. Ninguém machuca outro ser humano do nada. Ninguém quer machucar. Claro, existem os psicopatas, né? Essa é outra história, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas pessoas normais, que têm sentimentos, que têm realmente essa empatia, elas não querem machucar por machucar. Elas muitas vezes não sabem que estão machucando ou não sabem fazer diferente, porque aprenderam em seus contextos. Muitas vezes esse cara não aprendeu a fazer melhor nas relações passadas. Se ele, de repente, traiu você ou fez qualquer coisa nesse sentido, ou transou com você, falou coisas maravilhosas, depois foi embora. Nossa, é uma puta sacanagem, né? Quando a gente olha da nossa perspectiva, mas e da perspectiva dele? Às vezes ele nasceu numa casa machista, com pais machistas, com amigos que são todos a mesma coisa, e aí teve uma ex que traiu ele com um amigo, e eu não tô falando tudo isso para justificar, significa que ele é um santo. Não. Eu estou falando tudo isso para que você possa compreender que do outro lado também tem um ser humano que teve razões para fazer aquilo. Você concordando com essas razões ou não, mas o fato é que naquele momento, aquele cara, naquele contexto, só podia ter agido daquela forma. E quando a gente tenta compreender um pouco mais a profundidade disso, fica melhor, fica mais fácil, né? Para esses ressentimentos eles irem diluindo. Uma outra coisa que eu gosto de pensar também é que a gente aqui está conversando e a gente está falando de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de cura. Nossa, que maravilhoso, né? Mas se você for parar para pensar, quantas pessoas na vida real, seus amigos, né? Pessoas que estudam com você, trabalham, parentes, enfim, fazem esse trabalho, estudam sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Pouquíssimas. Poderia contar nos dedos das mãos as pessoas que eu conheço da vida, assim, né? Que estudam de fato sobre isso. Então o que acontece, Deus, é que esse cara provavelmente está envolto em uma massa de pessoas que vivem apenas no paradigma materialista, que vivem apenas pelo ego, né? E o ego, ele busca o tempo inteiro conquistas, posses, matéria, se dá bem, prazer rápido. Ele tá tão inconsciente, ele tá tão no piloto automático que ele nem parou para pensar que ele poderia ter machucado você. E aí é como se você estivesse na pós-graduação, do doutorado, né? Pós-graduação, doutorado ali, em uma ciência específica, e esse cara, ele tá no jardim de infância.
Você, uma doutora ali, olha para a criança do jardim de infância, você vai ter raiva da criança do jardim de infância? A criança do jardim de infância não sabe nem o que está fazendo da vida. Você percebe? Tem pessoas que vivem, por mais velhas que sejam, né, estudadas, que ainda estão no jardim de infância, da alma. Então, a gente olha para essas pessoas com dó. Não digo nem dó, porque esse olhar de dó também, ele tira a dignidade do ser humano, né, da pessoa. Mas você olha entendendo que não é comparável. Esse cara ainda tá no jardim de infância, então não vou nem discutir, não vou nem falar nada, porque ele ainda precisa crescer e amadurecer muito. Até porque todo ser humano erra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Se hoje ele tá no jardim de infância e você tá no doutorado, ontem talvez era você lá. Talvez tenham passado outras pessoas na sua vida que estavam bem acima de você e que olharam para você dessa mesma forma. Então, a gente sempre está um pouco acima de algumas pessoas e um pouco abaixo de outras. Quando a gente entende que esse é o contexto geral da vida, para de fazer sentido, né? Ficar nutrindo mágoa, ressentimento, ficar com aquele peso no nosso coração. E uma dica final aqui, ainda dentro desse movimento 1, que eu amo, é que aquilo que o outro faz diz muito mais sobre ele do que sobre você. Deusa, você entrou nessa relação. Você foi uma mulher legal, incrível, honesta, foi devagar ali, foi curtindo, e mesmo assim o cara transou e sumiu, mesmo assim o cara te trocou, mesmo assim o cara te traiu. Isso diz sobre ele, sobre o caráter dele. Foi ele quem sumiu, foi ele quem traiu. Isso não diz sobre você, não tome essa dor para você, não assuma você a responsabilidade pelo caráter dele. Continue sendo essa mulher que você é e melhore, inclusive, cada vez mais para você mesma e para o mundo. Mas não tome essa dor, esse contexto para você, porque isso só trava a sua vida. E como fazer o movimento 2, que é o movimento de ir para fora? E Deusa, eu vou te trazer 5 passos práticos agora para você parar de quebrar a cara com os homens. Primeiro ponto muito importante, não generaliza. Eu sei que quando a gente tem dor, quando a gente ainda tá machucada, quando a gente tem medo, a gente fala todos os homens são iguais, todos os homens não prestam, os homens não querem nada sério, os homens sempre trocam as mulheres, os homens traem. Não faz isso não. Assim como nós mulheres não somos todas iguais, os homens também não. Não é porque você teve experiências ruins que todos os homens são assim, que todas as experiências do mundo vão ser ruins. Tem todo tipo de gente no mundo. O que acontece é que muitas vezes nós possuímos padrões inconscientes que nos fazem nos atrair por esse perfil de homem que não é legal e permanecer, porque atrair ainda, a gente, né, pode acabar atraindo de tudo, mas você atrair, você permanecer num relacionamento com um cara assim, aí é uma responsabilidade muito nossa, você concorda? Não tô dizendo que o cara é um santo, tá? A tarefa dele, a responsabilidade dele ali é a consciência dele. Agora, eu não posso chegar nesse nível de generalizar. É muito importante eu tomar consciência o máximo possível sobre esses padrões inconscientes para que eu possa mudar a minha realidade. E aqui eu deixo 3 perguntas para você se responder. A primeira, será que muitas vezes você não está sendo superficial nas suas escolhas? O que você está levando em consideração para sair com um cara, por exemplo? É a aparência? Se ele tem carro? Se ele tem dinheiro? Isso tudo é muito legal, mas não diz sobre o caráter dele. Então, cuidado com isso. Segunda pergunta, quais foram os sinais que esse homem deu para você, porque eles sempre dão sinais, desde o início de que alguma coisa poderia não ir tão bem assim, de que ele não tinha os mesmos valores que você, de que ele não estava tão comprometido assim e que você acabou deixando passar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando eu tô em uma conversa e o outro me dá um tapa, a culpa é dele. Mas se eu continuo nessa conversa e ele me dá outro tapa, a culpa passa a ser minha. Porque eu já sei quem ele é, mas eu escolhi permanecer. Então, sabendo disso, eu consigo agir de formas melhores e diferentes para minha vida. Será que você também não está tentando vencer a situação de alguma forma? Exemplo, você sempre se relacionar com homens que traíam as ex-namoradas porque você acredita que com você vai ser diferente. Você quer ser a mulher
que vai mudar o cara. É aquele cara galinhão que faz tudo, que trai todas as mulheres, não tem que nada com nada, mas aí você fala, não, comigo vai ser diferente, comigo vai sossegar. Então eu me enfio nesse tipo de relação e aí quando não dá certo eu vou falar que a culpa é dos homens. Mas veja bem, por que eu me entrei nesse tipo de relação? E a terceira pergunta é para você de fato avaliar os teus mecanismos de autossabotagem. Será que você não está com tanto medo da dor, tanto medo de sofrer, que você acaba se atraindo e se relacionando com homens indisponíveis justamente para que não tenha esse vínculo? Mulheres que se relacionam com homens que namoram, que são casados, geralmente têm esse perfil de autossabotagem. No fundo do coração dessa mulher, ela tem medo de ser trocada, abandonada. Então, se relacionar com um cara assim, pelo menos, faz com que ela não precise se comprometer tanto. Eu sei que parece meio doido, mas todo esse processo acontece no nosso inconsciente, tá? Então, talvez você não consiga acessar isso de imediato, mas eu quero que você se responda. Pensa com carinho sobre essas questões, que eu tenho certeza que você vai descobrir umas coisinhas aí. Segundo passo para você conseguir parar de quebrar a cara aí. Deixe claro o que você quer. Se você quer um relacionamento sério, banque um relacionamento sério. Tá tudo bem você falar para um cara que você acabou de conhecer que você está numa fase da sua vida que você busca comprometimento. Você não está falando que é com ele, você está falando, meu filho, é você. Não, mas você está mostrando que essa é a sua fase de vida. É que muitas vezes a gente tem medo de falar isso porque acha que vai afugentar o cara. Mas se o cara sair realmente correndo, é porque ele realmente só quer sexo. Então você se livra de quebrar a cara, tá entendendo? Se ele quer sexo, mas de repente pode ser que queira alguma coisa a mais, aí ele vai querer dar continuidade com você e você vai dar um tempo ali para ver se as coisas evoluem, se não der, você corta. Mas é importante que você deixe claro, banque aquilo que você quer. Terceiro ponto, avalie muito mais o que ele faz do que aquilo que ele fala. Cuidado com falsas promessas, eu te adorei, você é linda, quero sair com você, o nosso encontro foi uma delícia, estou com saudade. Se nada disso vier acompanhado de um vamos sair, passo na sua casa, tá disponível na sexta, né? Vamos comer um japa, vamos comigo numa festa, deusa? Não. Na dúvida, fica com as atitudes. Porque quando você fica com as atitudes, você fica com algo muito mais concreto. E isso te deixa com a realidade, faz com que você, opa, peraí, então não vou me entregar tanto para um cara que não tá manifestando interesse com as atitudes. Quarto passo, ouça a sua intuição. Essa aqui eu sei que é um pouco mais subjetiva, mas eu não posso deixar de falar ela porque ela é muito importante. E fato é que a grande maioria das mulheres tá desconectada da sua real energia feminina. E acaba ficando presa em coisas muito mentais, né? Naquela ânsia de fazer as coisas acontecerem, a gente se desconecta da nossa intuição. O nosso coração, ele vai sentir. Os homens sempre dão sinais, mas antes mesmo de dar um sinal, muitas vezes, você nem tem o tempo para avaliar o sinal direito, vem aquela intuição. Aquela sensação de... ai, será? Ai, não sei. Eu não digo nem pra você sair correndo, tá? Ai, meu Deus, minha intuição falou que pode não dar bom, vou sair correndo, não vou... Não, mas você vai ficar mais atenta. E se um encontro, 2 encontros, 3 encontros, a tua intuição não mudar, aí realmente pode ser uma coisa forte. Porque às vezes a gente acha que é intuição, mas não é. Uma dica, inclusive, para você descobrir se é intuição ou não é: como que essa voz fala com você? Ela é mental? Ela é uma paranoia? Ela tá bitolada em crenças do tipo, ai, mas esse cara não é autossuficiente. Ai, mas esse cara não tem um bom status social. Isso não é intuição, tá? Isso é voz do ego, voz da mente aqui. Intuição é aquela voz, um sentir, não é uma voz, né? É um sentir, muito um desconforto, aquela coisa que você sente no seu corpo até ele reverberando em relação àquele homem. E ela se mantém, então a intuição não vai embora. Quando é a vozinha mental, primeiro, segundo, terceiro encontro já desmontou, né? Agora a intuição não, ela permanece. Então ouve ela, dá uns 3 encontros, 4 aí, se ela não mudar, fica com a tua intuição, porque você não vai se arrepender. Acesse esse teu poder de mulher, ele tá disponível para você, mas você precisa começar a dar voz para ele, porque se você nunca fez isso antes, de fato,
talvez seja um pouquinho difícil iniciar. Mas você precisa dar esses primeiros passos para que ele realmente venha com tudo para você. E o quinto e último passo, mas não menos importante, é justamente para você tirar o lado bom das situações e equilibrar. Deusa, o que eu quero dizer com isso? As tuas marcas do passado, elas são boas, elas não são ruins, tá bom? Ter um pouco de medo é bom, porque o medo nos protege de se enfiar em qualquer coisa, de se enfiar em rascada. Então ele é positivo. Uma mulher madura é uma mulher que quebrou a cara e que desenvolveu um certo medo, sim. É a criança ingênua que se joga em qualquer coisa, né? E vai vivendo a Deus dará ali. Só que o problema é que a gente vive em extremos, né? Ou a gente está no extremo da ingenuidade, ou a gente está no extremo da solidez, daquela coisa de tô dura, não confio, tenho medo de tudo. É importante a gente vir para esse equilíbrio, para esse meio do caminho. Como que você pode fazer isso? Pega um papel e uma caneta aí e eu quero que você escreva, bem prática essa masterclass, hein? Porque eu gosto de coisa prática. Não sei se você gosta também, acho que sim, mas vai te ajudar de fato aí. Olha só, primeira coisa que você vai se responder, que você vai anotar aí. Qual é o pior cenário que poderia acontecer nessa história? Você dá um pause nesse vídeo e escreve aí. Segunda pergunta, como você poderia lidar caso esse pior cenário acontecesse? O que você faria? Escreve aí. Terceira pergunta, qual é o cenário mais provável que aconteça? E esse cenário provável, você não vai basear no que você viveu do passado. Você vai pegar e se basear nos dados, fatos e evidências que existem no seu presente. Quais são os dados, fatos e evidências? O que esse cara fala? O que ele faz? Existe congruência no que ele fala e no que ele faz? Diante das atitudes que ele está tomando, qual é a maior probabilidade? Qual que é o cenário mais provável de acontecer? E aí você vai escrever. Você vai perceber que aqui você já vai começar a desmistificar muita coisa, porque muitas vezes, eu acompanho muitas mulheres que passam por processos assim. O cara não tá fazendo nada de errado. O cara tá ali se fazendo presente, chamando pra sair, conversando. E a mulher tá, ai meu Deus, não, ele vai terminar, não, ele vai embora, não, ele vai me trocar. Mas não tem dado e evidência ali. Então a gente fica vivendo um sofrimento absurdo na nossa cabeça e se sabotando muitas vezes de entrar numa relação com um cara legal por conta disso. Por isso que a gente precisa aprender a separar, né? O que é real, o que não é. O que eu posso fazer, o que não está no meu controle fazer. Tem muita coisa no nosso controle fazer. E respondendo a segunda pergunta, você já percebeu isso, né? E aí a gente vai para a quarta e última pergunta, então, que é a seguinte. Como você pode lidar com o cenário mais provável? Como você pode lidar com o cenário mais provável que está acontecendo agora, da melhor forma possível? E aí você vai escrever. Pega isso, você tem um mapa em mãos sobre coisas práticas, atitudes que você pode tomar para se entregar para essa relação sem noia, mas ao mesmo tempo se protegendo, porque nós não somos mais crianças ingênuas que vai se jogar de cabeça em qualquer relação. Deus, isso é maravilhoso. Isso vai te permitir ter muito mais segurança sobre quem você é, o que você aceita, o que você pode fazer, né? E o mais legal desse exercício aqui, presta bem atenção nisso agora. Esse exercício aqui, ele deve ser feito sempre que você estiver conhecendo alguém e com uma certa frequência depois de um tempo, tá bom? Porque os fatos e dados estão sempre mudando. Então a gente precisa atualizar isso também. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, num primeiro momento, os primeiros encontros, o cara tava indo atrás, te chamando para sair, conversando, a conversa tava legal, a conexão tava gostosa, então os fatos e dados estavam bons. Só que no meio do caminho a coisa desanda. Ele fica mais pra lá do que pra cá, ele para de te chamar para sair, ele fica meio estranho. Opa! O cenário mudou. Então, a forma como eu vou reagir também vai mudar. Se eu estiver numa ficada casual, eu vou começar a andar um pouco mais para trás, ficar um pouco mais desapegada assim, porque esse homem não me deve nada, eu não vou cobrar a satisfação dele. Mas se eu estiver dentro de um relacionamento, aí é o momento para ter uma conversa. Isso é muito mágico, porque vai trazendo essa força para nós. E à medida que eu sei que eu posso confiar em mim para fazer o que precisa ser feito
no cenário mais provável, porque eu tenho a minha lista ali do que eu posso fazer, e fazer o que precisa ser feito no pior cenário possível, caso tudo dê errado, eu sei exatamente o que eu posso fazer, eu perco esse medo absurdo de me relacionar de novo, porque eu sei que eu não vou quebrar a cara tão feio assim. Frustrações acontecem, fazem parte da vida, mas nenhuma delas vai ser capaz de desmontar você de novo, de quebrar você inteira, porque agora você é uma mulher emocionalmente forte. E essa força interna é tudo do que você precisa, meu amor. Deusa! E agora eu quero saber de você. Fez sentido esse conteúdo? Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você tirou dessa Masterclass, porque o teu comentário é muito importante para mim, tá bom? Então não deixa de colocar aqui. Vou ficando por aqui, um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.